Olá! Na Super Dica de hoje nós iremos resolver alguns exercícios. Exercícios esses que foram retirados de provas anteriores dos concursos da MAN, SpaceX, como queiram. É importante salientar que esses assuntos já foram trabalhados em aula. Tente resolvê-los de forma sozinho. Caso não conseguir, voltem lá, olhem novamente a aula para depois tentar resolver. Lembre-se, esse momento do exercício é aquela hora que a gente tem para consolidar a aprendizagem. Então fica essa dica. Dê a pausa na questão, tente resolver. Não conseguiu? Olhe novamente a aula relativa a esse assunto. A nossa primeira questão fala da seguinte questão. Durante o mercantilismo, todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam dela tinham que passar pela metrópole, caracterizando assim Essa questão aí ela é tranquila, porque ela vai caracterizar o chamado pacto colonial. Então essa era a relação que existia entre colônia e metrópole. Os demais assuntos que a gente tem aí, os atos da navegação, vai tratar assuntos da Marinha Britânica. A corveia era uma relação de servidão entre o sucerano e o vassalo, lá na época do feudalismo. E o liberalismo e o econômico, a balança comercial, tem a ver com a questão das grandes navegações. Próxima questão. Muitos europeus acreditavam que, em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros e estaria sempre em chamas. Se arriscassem cruzar o Oceano Atlântico, a época conhecida como o Mar Tenebroso, iriam se deparar com o fim do mundo. Mesmo assim, os portugueses se lançaram às grandes navegações, no final do século XV. Considerando, essa é uma questão bastante complexa, tem várias alternativas para serem analisadas. Aí vamos lá, o primeiro item. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Sim, correto, ela tem a ver com as navegações portuguesas, porque a partir daí fecha-se o mar Mediterrâneo e começa o comércio pelo Atlântico. A criação da Companhia das Índias Ocidentais? Não. Isso foi uma criação dos holandeses, não tem nada a ver com a relação das navegações portuguesas. A existência de um poder centralizador e de um Estado unificado? Correto, a gente viu que Portugal tinha isso daí, através da dinastia de Aves. A descoberta da imensa mina de prata em Potosí pelos lusitanos? Não. Aí a gente vai ver que isso daí vai ser num momento posterior e vai ser feito pelos espanhóis. A invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres? Vejam bem, aí ele quer confundir você. Por quê? A escola de Sagres ela foi criada pelos portugueses, porém a bússola foi inventada pelos chineses. Então aí nos restavam correta a opção o item 1 e o item 3, nos restando a letra B. Próximo. As grandes navegações produziram o expansionismo do século XV e contribuíram para acelerar a transição do feudalismo ao capitalismo. Marque a alternativa correta sobre esse tema. Letra A. Deslocamento do eixo econômico do Atlântico para o Pacífico. Atlântico para o Pacífico? Não, errado. A gente viu que o deslocamento do eixo foi do Mediterrâneo para o Atlântico. Letra B. Perda do monopólio dos comércios e especiarias por parte dos italianos? Correto. Declínio econômico das potências mercantis atlânticas? Potências mercantis atlânticas. Quem eram? Eram os portugueses e os espanhóis. Então aí a gente já via que o quê? Que estava errada, certo? Não dava o devido valor. C. Empobrecimento da burguesia europeia. Isso aqui a gente nem precisa ler o resto. A burguesia europeia ela enriqueceu com as grandes navegações, certo? E não empobreceu. B. O intenso fluxo de metais preciosos da América para a Europa, o que determinou a chamada revolução dos preços do século XVI. Deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico e acúmulo de capitais da mão da burguesia europeia, em consequência da abundância de metais. Essa aí é a nossa resposta. Porque, se a gente for ver na letra E, ascensão econômica das repúblicas italianas, não, houve a decadência dos italianos e não a sua ascensão. Então, correta a letra D. O território brasileiro, uma questãozinha de geografia. O território brasileiro está contido na plataforma americana, na chamada placa tectônica sul-americana, que é uma das 3 grandes unidades geológicas da América do Sul. Essa plataforma abrange 3 vastos escudos cristalinos. Assinale a alternativa que apresenta esses 3 escudos. Vamos lá. Quando a gente trabalhou aqui a questão
sobre escudo cristalino, eu trabalhei para vocês uma seguinte expressão. Vamos tentar escrever aqui, ó. Não, peraí que ficou ruim. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Os escudos cristalinos que a gente tem no Brasil são um número de 3. E eu trouxe a expressão para vocês que a gente tem que lembrar que é o Aquicem, que nada mais é que o Planalto Atlântico, o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Então, aqui, para resolver essa questão, você simplesmente tinha que lembrar daquela expressão Aquicem, Atlântico, das Guianas e Central, que aí nos daria a letra D, de Dinamarca. Então, veja a importância daquele bizu que a gente teve lá na aula anterior, onde a gente trabalhou os escudos cristalinos e aí onde a gente falou do Aquicem, Atlântico, Central e das Guianas. Guardem essa expressão que ela está relacionada aos chamados escudos cristalinos no território brasileiro. Próxima questão. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. Qual desses acontecimentos indica o marco inicial? Quando a gente trabalhou a aula de grandes navegações, eu falei para vocês, algumas datas a gente tem necessidade de lembrar. E entre elas eu citei a conquista de Ceuta em 1415, lá no norte da África, lá mais exatamente em Marrocos, e isso marca o início das navegações portuguesas. Se você fosse alguém que tivesse dado uma lida, você ia ver que o quê? A conquista do Cabo de Boa Esperança é 1488. Chegada em Calicut, ou nas Índias, em 1498. Descoberta do Brasil, 1500. A única que você poderia ficar na dúvida era a ascensão ao trono português de uma nova dinastia de Ares, 1335. Essa informação está correta, porém ela não marca o início das grandes navegações. Porque a gente vai ver que vai ser um trabalho árduo até que se consiga chegar lá em 1415. Lembra, a gente tem a Escola de Sagres, a gente tem a plantação dos pinheirais de Leiria para fazer as embarcações. Então, a conquista, o marco inicial, refere-se à conquista de Ceuta, no norte da África, lá onde hoje se encontra o Marrocos. Letra B. Próximo. Sobre os governos gerais, instalados no Brasil pelo Regimento de 1548, o chamado Regimento Almeirinho Castanheira, podemos afirmar que A. Acabou de imediato com o sistema de capitanias? Não. Falei aqui. Os governos gerais, eles não põem fim às capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas vão deixar de existir somente lá, quando o Marquês de Pombal vai terminar ela mais exatamente lá no século XVIII. Então, letra A, errado. B. Teve total sucesso em impor centralização política. Correto. Em toda a colônia, como forma de facilitar a defesa do território. Os governos gerais conseguiram facilitar a defesa do território? Não. A gente viu que vai ter várias invasões francesas, holandesas, então, errado. Teve curta duração, pois foi desenvolvido durante a ocupação de 1545. O aluno que marcar essa alternativa aqui é porque ele não leu o comando da questão, que está dizendo que o governo geral foi criado em 1548. Letra D. Durou até 1808. Apesar de, a partir de 1720, os governos gerais passaram a ser chamados de vice-reis. Correto. Resposta correta, letra D. O que está errado na E? Adotou-se desde o início o Rio de Janeiro? Não. Os governos gerais adotou de início a cidade de Salvador, a capitania da Baía de Todos os Santos. Então a resposta correta seria a letra D. Acerca da posição geográfica e astronômica do Brasil, podemos afirmar que situa-se totalmente na zona intertropical? Errado. A gente tem 93% na zona intertropical e 7% na zona subtropical. Seu território concentra-se totalmente no hemisfério ocidental? Sim. Por isso apresenta horários adiantados? Horários adiantados? Não. A gente tem de 2 a 5 horas atrasadas em relação a Greenwich. Então essa letra B, ela está errada. Apesar do início estar correto, as nossas horas são atrasadas de 2 a 5 horas em relação ao Greenwich. Devido à sua grande extensão latitudinal, o que é latitudinal? A linha do Equador está aqui, é a extensão no sentido norte-sul. O país abarca diferente fuso horário? Diferente fuso horário. O que tem a ver com fuso horário? É latitude? Não.
O que tem a ver com fuso horário é longitude. Lembra lá, o G de longitude tem a ver com Greenwich, que é o que é relativo a fuso horário. É um país predominantemente tropical? Sim. Em sua maior parte localizada nas baixas latitudes? Certo. Porque a gente sabe que baixa latitude é onde? A baixa latitude ela ocorre no Equador. Na linha do Equador a latitude é 0. E o Brasil, se a gente for ver, ele é um triângulo no sentido invertido. Então, letra D está correta. Limita-se em porção ocidental com todos os demais países? Não. Chile, Equador e Venezuela. Chile, Equador, a gente não se limita. Próxima questão. Os relevos residuais são resultantes da erosão diferencial, ou seja, do trabalho desigual dos agentes da erosão, da resistência desigual à erosão do substrato rochoso, desses relevos das áreas existentes e seu entorno. As chapadas do Araripe e Apodi são exemplos de formações e estão situadas segundo a classificação do relevo brasileiro de Jura de Ross na depressão. Essa depressão é caracterizada pela presença de muitos inselbergs. Inselbergs, guardem esse nome. Qual que seria a resposta? A resposta correta aí é a letra E, depressão sertaneja e do São Francisco. Alguns pontos interessantes para a gente bater nessa questão. Primeiro, o que é inselberg? Inselbergs são uma forma de relevos de montanhas variadas, que elas têm cumes, têm costas, têm vários pontos. Um exemplo que a gente fala é o chamado relevo meia laranja, tá? Que é um exemplo clássico do quê? Do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Isso seria um exemplo de um inselberg. Então ele tem uma forma, um relevo, um formato de meia laranja. O outro ponto que eu falei para vocês na nossa aula, chapadas do Araripe e Apodi. Isso são chapadas características da região nordeste do Brasil. O que ia direcionar você automaticamente, mesmo sem conhecer essas depressões do Jânio de Ross, para a região nordeste do país. Certo? Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal para a gente estar fazendo mais questões dos mais variados assuntos.